Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então a primeira coisa que começa a carta aqui é uma credencial, né? Então Jesus está dando as suas credenciais que tem a ver com a palavra profética que ele vai trazer para essa igreja, né? Sempre tem, né? Sempre que ele se apresenta, vai estar relacionado ao restante. Ao restante, né? Ou seja, uma apresentação especial, está mostrando uma característica dele que está tratando a questão da igreja, né? E é engraçado como muitas vezes, quando a gente vê estudos dessas cartas do Apocalipse, a gente vê tão pouca gente enfatizando a forma como Jesus se apresenta. E isso é crucial, porque não é só os fatos da igreja, é como Jesus se apresenta para esses nossos irmãos, né? Exatamente. Nesse caso aqui, ele está falando que ele é o primeiro e o último. Ok, então o que é o fato dele ser o primeiro e último, né? E é engraçado que isso também está ecoando lá Apocalipse 1:8, que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Então, para quem não sabe, a letra alfa e a letra ômega é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Como a gente está falando para uma região que ela é colonizada pelos gregos, né? Então a língua que é a mais comum entre todos que moram naquela região é o grego. Então tá tratando, esse é o primeiro e o último, né? Primeira letra e última, ou seja, Jesus ele é o todo, né? É ele que deu origem à criação, né? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Exato. Né? Nele foram criadas todas as coisas, mas também tudo vai ter nele um fim. E a sustentação, o fim, ou seja, toda essa ideia de que sem ele não existe nada, né? Não se sustenta nada. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. O que era, o que é e que há de vir. Que há de vir, exatamente. É assim que ele se apresenta, ou seja, a história está na mão dele. Exatamente. Então aqui ele está se apresentando dessa forma e aí ele complementa dizendo que é aquele que morreu e tornou a viver. Isso daqui, como nós já falamos, tem muito a ver com esse momento que a igreja está vivenciando. Né? É interessante que ele resolveu se apresentar como aquele que morreu e voltou a viver, né? Ou seja, ele experimentou, irmão, todas as dores, todas as torturas e experimentou a morte. Então ele está falando com autoridade, né? Para esses irmãos, não só porque ele experimentou, porque ele é Deus, mas é a autoridade daquele que eu passei pelo que você está passando e vai passar ainda. Sim, e já deixando claro que por ele ser o princípio e o fim, então ele tem a soberania, né? Então ele tem o controle de todas as coisas. E isso ele fala para acalmar aqueles cristãos. Por quê? Porque quando as coisas estão mal, é ou não é verdade que a primeira coisa que a gente pensa é, será que Deus está vendo isso? Sim. Será que Deus está no controle? Irmão, como é fácil a gente se perder no meio das catástrofes da história humana, né? Nessa desesperança de que eu tenho que fazer alguma coisa porque parece que Deus não está no controle. É aí que nós temos que chamar a atenção, inclusive, para os nossos queridos irmãos que acreditam no livre-arbítrio, porque nós também cremos no livre-arbítrio, mas a gente tem uma confusão tremenda com relação à soberania. A gente se perde aí na questão filosófica. A gente é totalmente controlado ou não é controlado? Não é essa a questão que nós temos que tratar quando se fala da soberania de Deus. Quer dizer que a história está na mão dele, ele controla a história, ele tem o cuidado pela sua igreja, o seu reino, o seu povo, ou seja, em outras palavras, tudo está debaixo da autorização dele. Por mais que haja responsabilidade humana, não quer dizer que ele deixou a história na nossa mão. Isso. Ela nunca esteve na nossa mão, nunca esteve nem nunca estará. Glória a Deus por isso. Sim. Tá? A história não está na mão do homem, por mais responsável que o homem possa ser diante de Deus. E esse equilíbrio entre a vontade humana e a soberania divina é uma coisa que a gente só vai entender no céu.
Eu acho que em detalhes a gente precisa estar mais por dentro de como funcionam as coisas, né? Ou seja, quando a gente estiver face a face, né? A gente vai ver Deus melhor, entender Ele melhor e vamos conhecer Ele mais e mais e mais e mais na eternidade. Eu acho que isso daí vai nos dando mais essa imagem de como é que Ele trabalha em detalhes. Embora eu acho que isso a gente não vai saber completamente. A gente só vai saber, enfim, o que Ele quiser que a gente saiba, o que é importante a gente saber, né? Exatamente. Isso são as coisas. Não faz mal investigar, irmão. Não faz mal você chegar à sua conclusão também, desde que você não seja herege, né? Então não faz mal. A grande questão é não se perde nessas coisas. Sim, né? E a gente entender que o soberano, ele interage. Ele é soberano, mas ele quer uma resposta, ele quer uma ação. E dentro disso que você falou, ele interage, a gente vê aqui que no versículo seguinte, ele diz: conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico. Sim. Agora é interessante porque tanto na minha versão quanto na sua versão fala conheço suas aflições. Em outras versões, né, normalmente as versões da Sociedade Bíblica, ou seja, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, né? Isso. Almeida Revista e Corrigida ou Nova Almeida Atualizada vai falar conheça suas tribulações. E essa palavra é uma palavra importante. Mas antes, deixa eu só tratar do conheço. Jesus, em Apocalipse 1, se apresentou como aquele que está se movendo entre as igrejas. E aqui ele está dizendo, eu conheço vocês. Conhece nos detalhes, né? Na intimidade, sabe das lutas, sabe dos problemas, sabe de todos os detalhes da história de cada membro dessa igreja. De cada igreja que já existiu e que existirá até que ele volte. Que bênção a gente saber disso, né, irmãos? E agora ele dizendo aqui, olha, eu conheço a sua tribulação. Agora sim, vamos na palavra tribulação. Essa palavra, eu estava ouvindo isso hoje de um especialista em Novo Testamento, tá? Ele disse que essa palavra descreve um tipo de tortura que existia na época, que a pessoa era deitada e era colocado sobre o peito dela, acrescentado pouco a pouco, pedras bem rochas, pesadas, né? Pedaços, né? Bem pesadas, até que a respiração da pessoa ficasse impossível. Então a pessoa morria de uma forma diferente. Eu não sei se eu posso chamar de asfixia. É uma asfixia. Ele tá sendo torturado porque ele não consegue expandir o pulmão, falta de ar. Então ele tá asfixiado, né? Agora pensa, irmão, né? Jesus está dizendo, olha, eu conheço essas pedras que estão colocando sobre o seu peito. E o texto fala de 3 delas. Primeiro, a pobreza, né, desses cristãos ali. Segundo, a blasfêmia dos que se opõem a você, que se dizem judeus, mas não são, mas são sim a sinagoga de Satanás. E por fim, também a perseguição e a morte que em breve vai acontecer, vai ficar pior. Já estava acontecendo. Essa ideia mesmo, né? Tá ampliando essa tortura até matar. Né? A ideia é que a cidade está fazendo uma pressão através das políticas públicas, dos poderosos, e usando inclusive grupos, que a gente já falou aqui, nós vamos voltar ao assunto, mas que essa pressão não é só aquele incômodo ou aquele mal-estar de você ser cristão no meio que não te aceitam. É uma coisa que realmente tá te sufocando. Né? Tá tirando a vida e que o propósito é matar você. E a primeira forma de você tornar a vida de uma pessoa difícil é privar essa pessoa dos meios naturais que ela precisa para viver. Ou seja, tira os recursos financeiros dela. Ou seja, você não faz parte, em uma próxima carta a gente vai explicar melhor essa questão da associação dos comerciantes, como elas eram voltadas à idolatria. Então,
Então, esses cristãos de Esmirna não podiam participar dessas associações comerciais. Em outras palavras, a gente falou que a cidade é muito rica, mas a exclusão, né? Então, eles são um povo que está sendo marginalizado. Jesus está de olho nessa marginalização, ao ponto deles terem dificuldade de negociar. E por um motivo, porque eles não adoravam o imperador. Exatamente. Né? Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.